Salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra, que bom estar com vocês aqui no vídeo da manhã dessa sexta-feira. Mengão que vai jogar a terceira rodada do Campeonato Brasileiro domingo contra o Palmeiras, temos coisas para falar aí. E por falar em notícias, vamos às notícias do nosso Flamengo nessa manhã de sexta-feira, meu amigo. Vinícius Júnior voltando ao Flamengo. Leila Pereira disse: não tenho nenhuma negociação com o Gabigol. E o Tite mandou um recado para Abel Ferreira e André Franco no Flamengo. Tudo isso rapidinho depois da nossa vinheta. Não sai daí não, fica aí com a gente, roda ela aí. Flamengo! Meus amigos e minhas amigas, te peço com todo carinho, com toda a atenção, que você se inscreva aí no nosso canal, dá essa força, precisamos de vocês. Rubro-Negro, ajuda Rubro-Negro, dá essa moral pra gente. Como assim? Peço para você dar o like, o joinha, que ajuda no crescimento do nosso trabalho. Então capricha nesse like aí, aciona o sininho para receber notificações de vídeos e lives que a gente faz todos os dias aqui no nosso canal, e deixe o seu comentário que eu quero ler e quero compartilhar com você, quero te responder com o maior prazer, tá legal, galera? Então dá essa moral aí. Sempre com o oferecimento da Photograph Studio aqui com a gente, cuidando dos nossos vídeos, edição, luz, som, uma maravilha de parceria. O nosso muito obrigado sempre à Photograph Studio. Meus amigos, aquela questão do que o Tite mandou um recado, né, para o Abel Ferreira, foi naquela questão da situação em que, depois do jogo contra o Internacional, ou antes de ontem, que o Palmeiras perdeu para o Inter, e aí perguntando ali sobre a questão do Flamengo, o Abel falou que o Flamengo tem muito mais dinheiro que qualquer um, e só. Bom, essa questão pode ser aí até uma dorzinha de cotovelo. Com isso, o Tite respondeu ao Abel Ferreira, e ele disse assim, ó, disse que tem muito respeito pelo Abel Ferreira, né? Entende o contexto que ele quis colocar, essa questão do Flamengo ter muito dinheiro, mas o Tite também falou e disse que conversou com o Bruno Spindel e disse que além do Flamengo existem 6, né, que também tem o seu valor, tem a quantidade de dinheiro. Não sei o que o Tite quis dizer com isso, mas dá uma olhadinha no vídeo aí. Dinheiro para contratar jogadores feitos, se vocês concordam com essa fala dele. Eu entendo, eu pego essa segunda parte, eu entendo a tua observação em relação ao Abel, mas eu tenho que ver o contexto dela toda, senão fica. E eu tenho muito respeito pelo Abel, muito. Então, primeiro, para fazer uma análise, eu tenho um contexto todo. Mas eu posso falar, Bruno, aquilo que nós conversamos, né? Isso eu posso falar, que os orçamentos do Flamengo existem 5 iguais, né? 6 iguais de investimento. 6. Pois é, meus amigos. Então, né, o Tite também quis dizer, não querendo desmerecer, né? A gente sabe, depois o Abel Ferreira elogiou o Tite, mas não querendo desmerecer que não é só a questão do dinheiro, né? Eu acho que você pode comprar jogadores caríssimos aí e os caras não responderam dentro de campo. Então acho que a questão também ali é respeitar, cada um está respeitando o seu trabalho. Lógico, o Abel estava irritadíssimo, né, contra o Internacional, e se Deus quiser vai ficar mais irritado ainda, né, com a vitória do Mengão, quem sabe aí no domingo, e a gente assumir a liderança, cada vez mais permanecer na liderança, né, do Campeonato Brasileiro de 2024. Meus amigos, André Franco no Flamengo. Quem é o André Franco? É o meio-campista, né, que joga no Porto, mas ele foi revelado pelo Sport. Ele é português, revelado pelo Sport e está no Porto desde 2022. Para vocês terem uma ideia, o valor do André Franco na moeda, o Porto já chegou a falar que venderia o André Franco algum tempo atrás por 54 milhões de reais. É isso aí que vocês estão ouvindo, 54 milhões de reais. O Flamengo
tentou na janela passada a contratação do André Franco. Chegou a oferecer ao Porto 4 milhões de euros, que dá hoje na cotação 21, 22 milhões, né, com 80% dos direitos do jogador ao Flamengo e 20% ao Porto, mas o Porto não quis ouvir a proposta, ouviu a proposta também e negou. Bom, acontece que agora, o que está acontecendo? André Franco a diretoria, na realidade, do Porto, pode rescindir o contrato de André Franco. É isso aí. A diretoria conversou junto com a comissão técnica do Porto, né? Inclusive o técnico do Porto foi entrevistado e tocou nesse assunto, e o cara foi meio grosseirão. Ele falou pro jornalista lá, pro repórter, o seguinte: pô, essa pergunta que você tem para fazer, certas atitudes elas são tomadas dentro do clube com a gente e acabou. Além deles, são mais 6. Bom, a questão é que a diretoria está avaliando e pode acontecer, sim, a rescisão do contrato do jogador com mais 6. E quem informou isso foi o jornal Record de Portugal. E sendo assim, o caminho ficaria livre para o Flamengo trazer o André Franco e de graça para o Flamengo. E já poderia acontecer nessa janela que vai abrir agora junho e julho. Por quê? Já que a diretoria com a comissão técnica do Porto estão reunidos para ver se realmente vão rescindir ou não o contrato do jogador, sendo assim, há grande chance que o Flamengo já está de olho nesse jogador já tem algum tempo. É um meio-campista, é um baita, é um Dela Cruz, não chega aos pés do Dela Cruz, me desculpa, mas é um meio de campo ativo, se movimenta bem, tanto arma pela direita como para a esquerda, é um jogador habilidoso, mas não é aquele jogador de explosão, mas poderia compor ali até um banco para o Flamengo, creio eu. Mas o que eu falo sempre aqui, vou voltar a falar, o Flamengo tem que olhar e focar e trazer um lateral direito. Bom, mas voltando aqui a falar do André Franco, ele pode ser rescindido o contrato agora, e o Flamengo, que estava interessado nele e chegou a oferecer, como eu falei, 4 milhões de euros, 21 milhões de reais, pode ter o jogador de graça no Flamengo já na próxima temporada. Aí eu te pergunto, meu amigo, você gostaria de ver o André Franco no Flamengo? Você acha que seria uma boa? Você acha que é a posição que o Flamengo está carente? Né? Lembrando vocês que tem todo mundo ali, ainda tem o Igor Jesus, ainda tem ali o Vitor Hugo. Vocês acham que é uma posição que o Flamengo precisa investir de imediato? Eu gostaria de ouvir a sua posição. A tua escrita aqui, eu tenho a minha, acabei de falar. Eu acho que o investimento do Flamengo agora tem que ser urgentemente em cima de um lateral direito. A questão é essa. Meus amigos, a Leila, né, a Leila Pereira disse que não há negociação nenhuma com o Gabigol, né? Essa questão que está surgindo, que o Neto cravou junto com o Souza, que o Gabigol estaria no Palmeiras, já estaria com conversas avançadas com o Palmeiras, a Leila disse e foi bem taxativa: não tenho interesse, não há conversa com o Gabigol. Ela disse o seguinte, ó: isso é uma falta de ética fazer isso nesse momento, com a situação que o Gabigol está passando e com o próprio Flamengo, no qual ainda pertence o jogador. E ela continua dizendo o seguinte: falta de ética nesse momento, e seria um assédio ao jogador. Eu nunca faria isso e não faço. E aí fica aquela questão, porque o Caio Ribeiro, que é o comentarista da Globo, afirmou sim que o sonho do Palmeiras é ter o Gabigol. Isso pode até ser verdade, né? O Palmeiras querer ter o Gabigol, mas que há conversas estão avançadas, como está explodindo por aí, que o Gabigol já estaria praticamente com os pés no Palmeiras, a Leila foi bem taxativa. E eu vou ser sincero para vocês, a Leila, gente, é uma pessoa muito séria. Ela é uma ótima presidente do Palmeiras. Ela faz tudo pelo clube, a verdade nua e crua é essa. A torcida do Palmeiras gosta da Leila. Jogadores gostam da Leila. E eu acho ela muito ética.
né? E ela sai em defesa ali do poderio da mulher, que eu também concordo, ela está certíssima. Olha, eu vou dizer uma coisa, se nós tivéssemos uma Leila no Flamengo, olha, a gente brilharia também muito mais ainda, muito mais ainda. Eu gosto muito da seriedade do trabalho da empresária e da presidente do Palmeiras, a Leila. Não é porque eu sou Flamengo, não, isso é besteira. Ela é uma excelente empresária, investe no Palmeiras com a empresa dela, comprou um avião que é dela e deixou à disposição do Palmeiras, e ela olha com muito critério as situações e discute as situações com muita ética. Eu, particularmente, eu acredito na Leila. Depois disso tudo resolvido, se o Gabigol não vai ficar no Flamengo, aí, lógico, qualquer clube e o Palmeiras estaria livre para negociar. Mas ela disse com bom e tom som que isso não existe. Meus amigos, que papo é esse de Vinícius Júnior, nossa cria do Urubu, né? Foi criado lá no ninho do Urubu, Mengão Roxo, estaria voltando para o Flamengo. O que acontece? A família do Vinícius Júnior, presta atenção, a família está preocupadíssima com o Vinícius Júnior, preocupadíssima com a situação que está acontecendo na Espanha e na Europa. Essa situação do racismo, essa situação de estar atacando toda hora o Vinícius Júnior. Agora a torcida do Barcelona, antes do jogo ali do Barcelona com o PSG, uma multidão, vocês viram o vídeo, aí vocês viram tudo aí que estava acontecendo, dizendo morra, né, Vinícius Júnior, morra Vinícius Júnior. E ainda dentro do estádio, também eles começaram a gritar. Então, a família, presta atenção, do Vini Júnior está tentando fazer a cabeça do Vini Júnior voltar para o Flamengo. Ou seja, questão financeira não seria nenhum problema, que o Vini, graças a Deus, é ao trabalho competente que esse menino tá? Maravilhoso, maravilhoso. Para mim, um dos melhores jogadores, se não for atualmente o melhor jogador, né? Estaria bem. E poderia vir para o Flamengo. A família está pedindo isso. A família está tentando fazer a cabeça dele, né? Porque isso pode se tornar perigoso, já que não há punição. Nem a UEFA puniu. Eles foram punidos porque foram eliminados do campeonato da Champions League. Foi eliminado. Tanto eles, né, como o Atlético de Madrid também, que fizeram aquele gesto, né, ridículo. Eu não sei. E dizem que são países de primeiro mundo. Lógico, aqui a gente não está taxando a torcida toda. Sempre tem um grupo da banana podre, da laranja podre no cesto. Isso é ridículo. Ainda tem essa questão de fator de racismo. Isso é ridículo, é horroroso, é asqueroso, mas ainda existe, ainda mais primeiro mundo. E não há punição, nem governo pune, nem a UEFA pune, a coisa é liberada. E com isso, o Vinícius Júnior tem sofrido muito com isso e tem batalhado em cima disso. Lógico, tem tido apoio de colegas do clube, do Real Madrid, do próprio Ancelotti, que é o técnico do Real Madrid, da torcida que acolhe, mas isso tem dado deixado a família dele muito preocupada. A gente sabe que ele tem contrato, né, com o Real Madrid até 2027. Qual seria a saída se eles conseguissem convencer o Vinícius Júnior? É a rescisão de contrato. Só teria isso, ou então o Real Madrid vender ele para o Flamengo, que o Flamengo não teria condições nenhuma de comprar, ou esperar acabar 2027 e ele assinar um pré-contrato do Flamengo. Seria essas três questões aí. Mas é uma questão que a família se preocupa. Qualquer um se preocuparia, qualquer um que tem filho, sobrinho, que são amados, se preocuparia com o vandalismo, né? Com uma coisa terrível, que é essa questão aí do racismo, né? Então a família do Vini tá tentando fazer a cabeça do Vini para voltar para o Brasil e para o Flamengo. Agora, que seria uma ótima, meu Deus do céu, isso seria um sonho. Eu acho que a torcida do Flamengo aqui, nós iríamos explodir de alegria. Mas, lógico, o Vini tá lá, eu acredito que isso não vai acontecer. De repente acontece, mas eu acredito que isso não vai acontecer, mas que seria uma grande chance, né, do Vini voltar e ficar aqui no nosso Mengão, no país dele, acolhido. Seria uma maravilha, não é não, meus amigos?
Meus amigos e minhas amigas, vamos ficando por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais vídeo aqui no nosso canal. Não deixa de se inscrever, dar o like, acionar sininho e dar a sua opinião aqui. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.